Chegou o momento do resumo musical da semana. É o Diego Amorim chegando aqui com a gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro. Sextou. Bom dia, Ana. Bom dia quem nos acompanha pela Nova Brasil. E que semana, hein? Nossa. Que semana. Não acabou ainda. Essa semana teve uns 77 dias, mais ou menos, né? Talvez 78. Pode ainda ser. contando. Vamos lá, vamos cantar um pouquinho, vamos fazer esse resumo musical pra gente descontrair nessa sexta-feira, depois de um dia tão pesado como o de ontem. Teve depoimento do hacker na CPMI de 8 de janeiro, teve a bombástica capa da revista Veja na noite de ontem, também nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas é tanta notícia, Mauro, que a gente até se esquece de que a semana começou com apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A semana começou com um apagão. Vocês se lembram disso? Parece que faz 10 anos que teve um apagão no Brasil. Foi essa semana, gente. Foi segunda-feira. Na verdade, Diego, há 10 anos teve também, mas teve nessa semana também. É verdade. E a gente não sabe o que provocou esse apagão. A gente ainda tá querendo descobrir o que provocou. É verdade. Ontem teve a CPI, foi uma longa sessão. Eu acompanhei boa parte dessa longa sessão e eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Tava uma confusão naquela CPI ali. O Walter Delgatti, aquele hacker de Araraquara, trava-língua essa cidade, hein? Pertinho de vocês aí, Araraquara. Ele que ficou conhecido com aquela coisa da Vaza Jato, hackeou, invadiu os celulares de autoridades ali da Lava Jato, chegou a ser preso, teria sido contratado depois agora recentemente pela Carla Zambelli, que está internada aqui em Brasília, como vocês acabaram de noticiar, e ele jogou Jair Bolsonaro na fogueira. Entre outras coisas, disse que o então presidente Jair Bolsonaro pediu para ele assumir um grampo de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e teria oferecido a ele um induto caso desse algum problema essa situação, teria pedido para ele fraudar as urnas, simular ali um erro na urna, digitaria Bolsonaro e apareceria a foto do Lula, enfim. O Jair Bolsonaro acabou admitindo ontem mesmo, publicamente, não foi ninguém falando por ele não, o próprio Jair Bolsonaro disse que de fato se reuniu com Walter Delgatti e que encaminhou o Delgatti para uma reunião com técnicos lá no Ministério da Defesa. Então, ontem foi uma sessão, assim, talvez mesmo a mais relevante da CPMI do 8 de janeiro até aqui. Os senadores ficaram ali vendo o que aconteceu antes, juntando o antes, o agora e o depois, fazendo ali um retrospecto de tudo que tinha, de tudo que vai acontecer ainda em relação a toda essa história envolvendo as declarações feitas pelo Walter Delgatti. A relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, falou ontem já em indícios fortes para indiciar o Bolsonaro. Até uma notícia de momento que a Ariane Bittencourt, repórter da Nova Brasil aqui em Brasília, está acompanhando para a gente agora em tempo real. Tem operação da Polícia Federal nas ruas, alguns mandados para serem cumpridos. Ainda não está muito claro qual é o que é o objetivo dessa operação, mas a gente está falando depois de um dia como o de ontem. Então, a qualquer momento, a gente pode ter mais informações dessa operação da Polícia Federal, Mauro. O Jair Bolsonaro disse que o Walter Delgatti está fantasiando e que iria apresentar uma queixa-crime contra o hacker. O Bolsonaro acredita que ele pode virar, Bolsonaro, o entorno dele, um Marte, se essa coisa escalar, e acho eu, Mauro, que agora não tem mais jeito. Se não acabar agora essa história toda, não acaba nunca mais. Porque os fatos, de fato, são muito graves, revelados tanto pelo hacker, tanto pelo o que vai ser revelado pelo Mauro Cid. É claro que nós estamos falando de coisas que vão precisar ser provadas, tem todo um processo ainda para correr, mas tudo que a gente está vendo até aqui, pelo histórico, pelo que a gente conhece do Bolsonaro nos últimos 4 anos, a forma atrapalhada com que ele sempre lidou com quase tudo na vida dele, a situação não é nada confortável. Agora, o Bolsonaro e aliados dele, agora são cada vez menores, esses aliados políticos, digo assim,
porque a militância vai continuar. Muita gente falando, e agora o bolsonarismo vai acabar. Ontem eu ouvi isso, né, Mauro? Não vai. O Bolsonaro pode fazer o que quiser. Vai ter gente colocando ele numa posição de perseguido, de vítima, de injustiçado. Esquece. Isso já está consolidado, esse grupo político aí de apoiadores. Agora, aliados públicos politicamente, isso vai... à medida que essas investigações vão avançando, isso vai diminuindo. Quem é que vai querer ficar do lado de uma pessoa que não é mais presidente, que está inelegível e que pode ser preso, né? Então, assim, do ponto de vista político, é sobrevivência, cada um pensando em si. Agora, o Bolsonaro está cantando o seguinte, Mauro: não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí, pessoas até muito mais vão lhe amar. Então o Bolsonaro está apostando que, por pior que aconteça as coisas com ele, mais vai ter gente que vai amá-lo, mais vai ter gente que vai defendê-lo como um Marte mesmo. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Reforma ministerial. Essa semana o Lula foi à residência oficial da Câmara, foi à casa do Arthur Lira, né? Escondido, entre aspas, né? Não estava na agenda, ele pegou, isso é muito comum em Brasília, eles fazem muito à noite essas coisas para fugir da imprensa, fugir dos olhares, dos holofotes, mas o Lula foi até a casa do Arthur Lira para tratar da reforma ministerial, que nós chegamos a mais uma sexta-feira, pelo menos até aqui, 7h13 da manhã, sem a confirmação. Está quase tudo acertado, né? O deputado Silvio Costa Filho, pelo que estão dizendo nos bastidores, deve ir para o Ministério de Portos e Aeroportos. O PP deve ficar com a Caixa Econômica, o PP do Arthur Lira. O André Fufuca está querendo, ainda insistindo, o PP, o Ministério do Desenvolvimento Social, mas aí o Bolsa Família sairia desse ministério. Mas fato é que chegamos à sexta-feira ainda sem a reforma ministerial definida, e o Lula foi lá na casa do Arthur Lira. Essa relação entre os dois está aí de amor e ódio, um precisando do outro, né? O Lula hoje precisando mais do Arthur Lira do que o contrário, mas eu imagino que foi assim essa visita. O Lula levantou e falou: por isso eu vou na casa dele, ai, ai, falar do meu amor pra ele, ai, ai. Tá me esperando na janela. Diz que encontrou o Lira lá, o Lira abriu a porta e o Lula cantou: não vejo mais você faz tanto tempo, que saudade que eu sinto. Só que o Arthur Lira, ele quer estar por cima, né? E o Lula passou a campanha criticando o Lira e o orçamento secreto. É porque a política acontece tanta coisa que a gente se esquece. Você ouvinte precisa se lembrar. O Lula passou a campanha do ano passado criticando o Arthur Lira, a Câmara e o orçamento secreto. E o Lira foi alçado a presidente da Câmara pelas mãos do então presidente Jair Bolsonaro. Então eu acho que o Lira está muito desconfiado ainda com o Lula, sabe, Mauro? Eu acho que ele está cantando assim: ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Tô de olho em você, Lula. E aí eu sei que o Lula respondeu assim: gosto muito de te ver, Lirazinho. Tá tentando ali acalmar a situação. O Ciro Nogueira está ameaçando afastar quem for do PP. O Ciro Nogueira é o senador do Piauí, que é o presidente do PP. Ele está ameaçando afastar quem for do PP e for para o governo. Mas, a essa altura do campeonato, o Lula quer formar a base dele lá no Congresso, Mauro. Eu acho que o Lula vai ficar apostando que o deputado vai querer ficar melhor com o presidente do partido ou com o governo, né? Então, os deputados também vivem isso, né? Tem que dizer amém para o presidente do partido, tem que votar junto com o partido, mas, por outro lado, precisam do governo para garantir as emendas lá para suas bases eleitorais. Então é um jogo político que a gente está vendo ainda em torno dessa questão da reforma ministerial. Para finalizar, arcabouço fiscal também não foi aprovado nessa semana, fica para a semana que vem, a expectativa para terça-feira da próxima semana, segundo anunciou o presidente da Câmara, Arthur Lira. O Haddad, Fernando Haddad, começou essa semana com arestas a serem aparadas com Arthur Lira, depois daquela declaração que ele deu, o ministro da Fazenda, do Lula, de que a Câmara está com muito poder, né? O Arthur Lira não gostou dessa declaração, mas ontem o Fernando Haddad disse que não tem mais arestas para serem aparadas, que está tudo resolvido, que o presidente Lira é um homem responsável, que já falou várias vezes que vai pautar. Então eles selaram a paz, parece que o Haddad já está cantando por aí: a paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz. E o Lira respondeu meio que dizendo que só depois dessa confusão toda que a coisa vai avançar. Então é como se o Lira tivesse cantado para o Fernando Haddad: que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. E na política muitas vezes é assim mesmo, viu, Mauro? É a guerra que faz o amor em paz, é uma baita contradição, assim como na vida, não só na política, Mauro.
Tivemos aí um belo pupurri, Diego, e eu vivi para ver o Ciro Nogueira não querendo embarcar no governo. Interessante, é verdade. Que coisa, né? Mas vai ver, ele está apostando que em algum momento vai virar de novo, né? Pode ser. A aposta do Ciro Nogueira é muito parecida com a do Valdemar, só que a do Valdemar Costa Neto do PL está muito marcada, eu sou bolsonarista, eu estou aqui com o Bolsonaro. O Ciro, eu vejo o Ciro um pouco mais estratégico aí, ele está sentindo que em algum momento, se não em 2026, em 2030, o jogo possa virar de novo nessa questão ideológica, ele vai querer ser o homem forte do governo, como foi nos últimos 3 anos do governo Bolsonaro, Mauro. E o nosso ouvinte, que é nosso sócio aqui também, o Ângelo, ele mandou uma mensagem falando assim que faltou cantar uma música em relação aos acontecimentos da CPMI, que é: não tem mais jeito, acabou, boa sorte. É isso aí. Será? Não tem o que dizer. Não tem. Será que acabou? Vamos detalhar um pouquinho o que está acontecendo, tanto em relação à CPMI, quanto também em relação ao ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. O advogado do tenente-coronel Mauro Cid, que está preso, inclusive, Mauro Cid, ele disse que o Mauro Cid vai confessar que realmente pegou as joias e relógios que foram dadas em presente ao governo brasileiro, levou para os Estados Unidos, vendeu e voltou para o Brasil com esse dinheiro e entregou esse dinheiro em cash para Jair Bolsonaro. E que tudo isso, toda essa operação foi feita sob as ordens de Jair Bolsonaro. Resumindo, é isso. Eu fiquei, e isso foi revelado ontem pela revista Veja, e aí tem duas questões que me colocam aí uma pequena dúvida, que é o seguinte, uma pequena grande dúvida. Vamos lá. Primeiro, a defesa do Jair Bolsonaro insiste que ele não se apropriou de um bem público. Por quê? Porque no entendimento dele, naquele momento, aqueles itens seriam considerados personalíssimos, seriam dele. Então o que ele estava entendendo é que ele poderia fazer o que ele bem quisesse com os presentes que recebeu. Eu recebi um presente, eu faço o que eu quiser, inclusive se eu quiser vender esse presente, eu vendo. Essa é a defesa do Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, me fica a dúvida se essa confissão do Mauro Cid não seria, na verdade, para proteger o próprio Bolsonaro. Claro que você queima um pouco da imagem do Bolsonaro, mas veja só, uma operação em que ele, Mauro Cid, está dizendo, ele foi o Bolsonaro que mandou, eu fui lá, executei, vendi, depois peguei o dinheiro, trouxe de volta, entreguei para ele em dinheiro. Tem prova? Além do depoimento dele? Quer dizer, se você não consegue provar, como é que você eventualmente vai poder condenar e prender Jair Bolsonaro, por exemplo? Então, assim, será que isso é mesmo para incriminar Jair Bolsonaro ou será que é para protegê-lo de uma eventual condenação? O Mauro Cid estaria matando no peito e assumindo a bronca? Não sei, é uma dúvida que eu fiquei com tudo isso. Interessante seu ponto, Mauro, interessante. Não tinha pensado sobre essa ótica. Fato é que essa bomba da Veja, divulgada ontem à noite, ela é uma reportagem com declarações do advogado do Mauro Cid, né? Não é uma reportagem de off, como a gente chama no jornalismo, não é bastidor, é o advogado do Mauro Cid que está dando voz a todas essas futuras acusações, porque é isso ainda. O Mauro Cid ainda não delatou. O advogado dele deu uma entrevista dizendo o que ele vai dizer. Isso. Nós vamos precisar ainda ter essa delação concretizada. É algo que ainda não aconteceu. Ele vai ter que delatar e é isso. Ele vai ter que apresentar provas. Tem que provar. Até para justificar, exatamente, até para justificar as reações que nós vimos de ontem para hoje. Nós passamos os últimos anos todos vendo muitas figuras públicas atacando delações, atacando depoimentos, atacando falas sem provas. Então agora também a gente vai ter que fazer essa cobrança. Tudo que foi dito, tanto pelo Walter Delgatti ontem na CPMI, como
pelo que será dito, se é que vai ser dito, mas ao que tudo indica é uma estratégia da defesa, fazer antes a reportagem na Veja para causar um fato político no país e depois se concretizar a delação, se tudo isso vai ter substância. Agora, a gente tem um Alexandre de Moraes que está com sangue nos olhos e a gente tem todo um cenário desfavorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro, ontem me perguntavam, né? As pessoas acham que jornalista é bola de cristal. O Bolsonaro vai ser preso? Eu falei, gente, não sei, eu sou jornalista, eu estou acompanhando como vocês, ouvindo o máximo de gente possível, mas o que eu consigo dizer é que hoje no Brasil, a prisão, mais do que em outros momentos do país, a prisão virou também uma decisão política. Pois é. É duro, mas não é só uma decisão jurídica. Não bastam só os indícios. A gente está vivendo um momento em que a política contaminou demais as decisões judiciais. Isso é um fato. Agora, o Mauro Cid está preso, Mauro, e quando alguém está preso, ele se faz muitas perguntas, né? Nunca fui preso, nem espero ser, mas eu imagino que você preso, você faz questionamentos a si mesmo que te tira um pouco da razão, né? Então, assim, por que o Mauro Cid vai ser leal ao Bolsonaro? Eu também fico pensando, outra sabe, pergunta. Mauro? O que o Bolsonaro tem a oferecer hoje para o Mauro Cid? Eu sei que do ponto de vista humano, isso é terrível que eu estou falando, mas é assim que funciona. Por que o Mauro Cid vai ser leal a alguém que já não está mais no poder, que já não é mais presidente da República, que está inelegível, que não pode mais protegê-lo, né? E ele está preso. Ele está preso. Ele quer a liberdade dele. Né? A única explicação seria, de fato, lealdade, né? O pai do Mauro Cid, o general Mauro Lorena Cid, é muito amigo do Bolsonaro, ou pelo menos era muito amigo, foram colegas de Forças Armadas, Sim. de escola nas Forças Armadas. Só se for por uma questão mesmo de lealdade. Tem um dado aí nessa questão de para obter provas, que é a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal do Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que foi ontem autorizada pelo Alexandre de Moraes. Daí pode sair alguma coisa? Talvez. A gente sabe que o ex-presidente gosta de trabalhar com dinheiro vivo. Então não sei se eventualmente quebrar sigilo bancário pode trazer algum tipo de esclarecimento, mas daí pode eventualmente sair alguma prova. E rapidamente, o depoimento do hacker, o Walter Delgatti, na CPMI ontem, ele revela ali mais alguns elementos e falando concretamente que tudo isso foi coordenado pelo presidente Jair Bolsonaro, na época presidente, de criar um ambiente para fraudar as eleições. Né? Ele teria que, o papel desse hacker seria mostrar para as pessoas que o sistema da justiça eleitoral pode ser fraudado, que as urnas podem ser programadas para dar um resultado diferente daquele digitado pelo eleitor, e haveria todo esse esquema montado, inclusive com o Bolsonaro garantindo para esse hacker que, se ele fosse preso, o hacker, o Bolsonaro depois daria um indulto para livrá-lo. Esse hacker foi colocado no Ministério da Defesa para também ter mais informações sobre as urnas eletrônicas, e segundo ele deu elementos para aquele relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas também no ano passado. Quer dizer, é uma acusação muito direta ao ex-presidente, né, Diego? Com certeza, Mauro. São declarações muito duras feitas pelo Walter Delgatti. É claro que a gente vai ter que levar em conta que ele é um sujeito complicado, é um estelionatário, que tem processos nas costas, hackeou diversas autoridades. Não gostei da estratégia dele, não gostei que eu digo, não é questão pessoal, mas eu acho que enfraquece a fala dele, o fato dele ter respondido somente os deputados governistas e ter se silenciado diante dos deputados da oposição. Acho que isso enfraquece, porque, claro, tem muito deputado da oposição ali, tem deputado bolsonarista que merece o nosso desprezo. Gente que está fazendo da CPI, do parlamento, um lugar de chacota, um lugar de ironia por ironia, gente baixa mesmo, que a gente acompanha. Agora, tem deputados da oposição que fizeram perguntas pertinentes e que o Walter Delgatti não quis responder, por uma estratégia da defesa ali. Aí, claro, ele foi acusado de conluio
acho que é natural essa acusação por parte da oposição. Agora, a política é tão surreal, Mauro, eu fiquei pensando nisso ontem também, assim, porque eu vi nas redes sociais apoiadores do ex-presidente Bolsonaro dizendo: mas qual o problema do Bolsonaro mandar o Walter Delgatti lá no Ministério da Defesa? As pessoas perderam a capacidade de análise crítica primária, né? Qual o problema de um presidente se juntar a um hacker e levar ele até o Ministério da Defesa? Hackers fazem isso mesmo. Nós estamos falando de uma pessoa que está respondendo por crimes também, investigado. E veja, o Bolsonaro queria a ajuda de um hacker que ficou conhecido por ter destruído a Lava Jato, que colocou o Lula na cadeia e que garantiu a ele, Bolsonaro, chegar ao poder. E a gente não tem nenhum cineasta que consegue essa história. É brilhante. Imagina, assim. se um marciano chegasse hoje aqui ao Brasil, como é que a gente iria explicar isso? Alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. É inacreditável. Mas é isso. Agora, tudo isso que a gente está falando, Diego, para a gente encerrar, depende de prova. É preciso provar. É por isso que não dá para a gente também ficar batendo bumbo para quem quer que seja, falar assim, tem que ser preso, ou é inocente. Não. Tudo isso precisa de prova. Sem prova, são depoimentos fortes. Mas, se não provar o que está dizendo, aí é a palavra de um contra o outro e aí também é complicado. Diego, obrigado por hoje. Meu último comentário, deixa eu só fazer um último comentário, senão fica para a semana que vem, pode esfriar. Mas assim, é impressionante como as Forças Armadas fizeram uma aposta errada ao colarem um governo. Eu queria deixar esse comentário aqui, e não é o governo Bolsonaro, é qualquer governo. Eu espero que as Forças Armadas, depois de tudo isso, seus comandantes, gente séria, gente pensante que ainda tem na caserna, olhe para tudo isso e isso sirva de lição, porque vai ser difícil reverter esse desgaste na imagem. Podem dizer, mas é uma pessoa só. Não, a imagem das Forças Armadas está desgastada com tudo isso, e espero que isso tenha servido de lição para os senhores da caserna, Mauro. Diego Amorim, obrigado por hoje, um bom fim de semana para você. Vamos ver se esse fim de semana vai ser calmo, se não vai, mas segunda-feira que a gente vai estar aqui com certeza para contar. Até lá, Diego, obrigado. Bom fim de semana a todos, um abraço.